Olá, pessoal. Meu nome é Tícia Sampaio. Eu vou apresentar para vocês o trabalho aprovado aqui no CMA de 2020. Esse trabalho é intitulado de O perfil da estrutura de capital, da concentração de propriedade e da governança corporativa das empresas brasileiras. Os autores sou eu, Tícia Estelene Sampaio, sou vinculada à UFC, Rubens Carlos Rodrigues, vinculado à Unifor, e Alan Bandeira, vinculado atualmente à Universidade Federal do Paraná. Na introdução, nós abordamos a questão contextual na elaboração desse trabalho e temos como questão problema qual o perfil das empresas brasileiras quanto à estrutura de capital, concentração de propriedade e governança corporativa. O objetivo geral desse trabalho é descrever o perfil da empresa brasileira quanto à estrutura de capital, concentração de propriedade e governança corporativa. E como justificativa, a gente colocou, fez uso nesse trabalho de um índice amplo de governança corporativas, ele aborda 7 dimensões da governança corporativa. Além disso, a gente fez esse link com a concentração de propriedade, aí representando uma parte, né, da teoria da estrutura de propriedade, e também a gente pega fazendo essa ponte também com a estrutura de capital, versando aí sobre vários tipos de endividamento. No referencial teórico, então, a gente aborda essas 3 grandes temáticas: estrutura de capital, governança corporativa e a estrutura de propriedade. Na estrutura de capital, a gente tem apoiado ali no nosso referencial teórico os fatores determinantes que Harris e Ravides colocaram para a estrutura de capital, tendo ali uma ponte, fazendo conexão exatamente com a questão da concentração de propriedade, dos conflitos de agência, e principalmente tendo a teoria de agência, fazendo esse link entre essas 3 temáticas. Na nossa metodologia, esse trabalho é classificado como descritivo e exploratório, tem uma abordagem qual e quant, ele foi uso preferencialmente, predominante, na realidade, de estatística descritiva, onde a gente também se apoiou na análise ANOVA 1E para fazer exatamente a significância estatística dentre os testes de médio. A gente fez uso de análise documental e bibliográfica. A nossa amostra é composta de 148 empresas, que representa 31% aproximadamente da população da B3 em fevereiro de 2022. O critério foi exatamente a alta liquidez das ações dessas empresas na B3, e o período analisado foi de 2010 a 2019. Como representantes da estrutura de capital, a gente colocou tanto o endividamento total, o endividamento de longo prazo, o endividamento de curto prazo, e aqui a gente tem uma inovação bacana, que é o endividamento subsidiado e a captação de dívida subsidiada, que é uma dummy, onde a gente colocou se a empresa realmente teve captação no determinado período ou não teve captação de dívida subsidiada naquele período. Então, a gente tem um representativo do volume dessa dívida subsidiada, como a gente também tem um representativo do quantitativo. Com o índice de governança corporativa, a gente utilizou um índice já do framework de Brandão e Crisóstomo, 2015, que é composto de 28 práticas, e essas 28 práticas estão segregadas em 7 dimensões da governança corporativa. E já para a questão da estrutura de propriedade, onde a gente foca na concentração de propriedade, a gente usou 5 níveis de concentração de propriedade, onde a gente fez a soma dos votos do acionista controlador do primeiro até o segundo, terceiro, quarto, quinto, fazendo uma soma cumulativa até chegar a esse quinto nível. Os resultados aqui, a gente são resultados, apesar de ter um trabalho descritivo, teve muitos resultados bacanas, então vou tentar aqui passar o máximo que der para vocês. A gente tem aqui, primeiro, com relação à estrutura de propriedade, que aqui no nível inicial, onde a gente tem o primeiro acionista, né, somente a concentração do primeiro acionista controlador, a gente tem que esse percentual, ele vem caindo ao longo do tempo, onde a gente tem que, em 2019, a média desse percentual ficou em 39%. E a gente também vê que esse declínio dessa concentração de propriedade pode ser um indicativo de que há um amadurecimento, né, da estrutura de propriedade brasileira, que é conhecida, notadamente, por ser concentrada. E essa diluição pode estar querendo aproximar o Brasil e o contexto brasileiro exatamente de economias como os Estados Unidos e como a Inglaterra, que são economias de características de estrutura de propriedade pulverizada. Com relação aqui ao índice de governança corporativa, a gente tem que o índice de governança corporativa, ele teve ao longo do período um acréscimo de 13 pontos, e dentre as 7 dimensões que a gente segregou esse índice, a gente teve 3 dimensões que se destacaram com relevantes aumentos, que foi a dimensão 2, que versa exatamente sobre a Assembleia Geral Ordinária, a dimensão 6, que fala exatamente sobre as práticas relativas à fiscalização e controle, e a dimensão 7, que é exatamente as práticas relativas à transparência. Isso demonstra o quê? Que houve um incremento médio do ICG, nesse índice de governança corporativa, em torno de perto aí de 25,5%. Houve também, a gente percebeu, ao longo das estatísticas descritivas, um aumento, um incremento, tanto dos valores máximos e mínimos do índice de governança corporativa ao longo do período analisado.
Com relação aos resultados perante a estrutura de capital, a gente tem que praticamente o endividamento de longo prazo, o endividamento de curto prazo e o endividamento total, eles se mantiveram praticamente estáveis. A oscilação, apesar de parecer grande no gráfico, são mínimas. A gente tem aqui uma oscilação de 0,03, 0,01, 0,01 também no endividamento de curto prazo. Mas aí, quando a gente vai para o endividamento subsidiado, a gente tem uma elevação grande a partir do ano de 2017 para 2018 e 2019, aproximadamente de 0,13 para um valor final em 2019 de quase 1. Aqui a gente fez uma abordagem onde a gente tentou relacionar essas três grandes tendências. Da nossa amostra de empresas, 79 delas têm apenas um acionista controlador, mas que ao longo do período, dessas 79 empresas, 33 fizeram dispersão da sua estrutura de propriedade. A gente também teve que a UICG, das suas 7 dimensões, apresentaram todos os valores ascendentes, puxando assim o ICG total para cima. A gente também teve indicativo, e isso foi um achado interessante, de que quanto mais concentrada a propriedade, a estrutura de propriedade, mais as empresas fazem uso da dívida subsidiária. Aqui nas conclusões, a gente tem as conclusões tanto para a estrutura de propriedade, onde a gente, apesar de não ter visto um valor expressivo, a gente observou que há uma redução no perfil da concentração de propriedade das empresas brasileiras, mostrando que a gente está saindo de um ambiente de concentração, tentando ali chegar num ambiente mais próximo a uma concentração que está se diluindo para chegar num ambiente de estrutura de propriedade pulverizada. Para a governança corporativa, que as empresas que têm um alto índice de liquidez nas ações participam, em sua maioria, de algum nível diferenciado de governança corporativa, principalmente no novo mercado. E para a estrutura de capital, a gente viu poucas oscilações, uma oscilação maior, principalmente aí na dívida subsidiada e na captação, ou seja, no quantitativo de crédito cedido às empresas, e que principalmente a dívida subsidiada, ela é importante tanto para empresas que estão dentro do mercado tradicional da B3, como para empresas que estão dentro dos mercados de segmentos diferenciados de níveis de governança corporativa. E sobre o perfil predominante identificado que esse estudo ele conseguiu chegar, é que ainda no Brasil a gente tem que são empresas com alta concentração de propriedade, que adotam práticas de governança corporativa, com foco nas práticas que versam sobre os direitos dos acionistas, com transparência e estrutura do conselho de administração e da diretoria executiva, são as práticas que mais têm sido aderidas ao longo do período pelas empresas, e com uma tendência à estabilidade da sua estrutura de capital, com a presença da dívida subsidiada nessa estrutura de capital, seja para aquelas empresas que são pertencentes a níveis menores de adoção de práticas de governança corporativa, ou seja, do mercado tradicional, como para as empresas que estão dentro dos segmentos diferenciados de governança corporativa. Quem gostou pode ir lá buscar nos anais do evento para pegar mais informações. Aqui está o nosso contato. Até a próxima.